Então, coloquei aqui para gravar. Enfim, pessoal, hoje a gente convidou aqui para a Centralize, Diego Rodrigues, que vai falar um pouco como que funciona essa parte de ads dentro do Mercado Livre. Como ele mesmo já falou ali, um bicho de 8 cabeças, na verdade, né, o Diego? E a gente tem noção que vocês têm bastante dúvidas, muitas pessoas às vezes criam uma campanha e, cara, nem sabe o que está fazendo dentro do Mercado Livre, nem tá precificando nada. Então hoje a gente chamou o Diego justamente para desvendar esse bicho de 8 cabeças. Então, Diegão, com você, se quiser aí se apresentar primeiro. Maravilha, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, prazerão estar com vocês aqui. Eu sou o Diego Rodrigues, sou mentor em uma das 15 escolas certificadas do Mercado Livre, né, para esse serviço para uma delas. Trabalho com o Mercado Livre há aproximadamente 6 a 7 anos já, né, iniciei vendendo através do CrossDock, né, trabalhando sem estoque, né, eu tinha uma loja física de acessórios eletrônicos, vários esses itens. E aí, nesse meio tempo, anunciei um produtinho, saiu, um produtinho outro saiu, cara, esse negócio dá interessante. Aí foi bem quando veio a pandemia, que eu adquiri uma franquia digital, entrei para trabalhar com eles, né, e aí eu estou até então, e tenho outros fornecedores hoje também. E aí, aproximadamente 1 ano e meio atrás, surgiu essa oportunidade de começar a ensinar para o pessoal aqui também. Então, é um prazerão conseguir compartilhar isso aqui com vocês. Ajustar, né, para poder escalar as campanhas. E aí, ao final, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente abre aqui para perguntas, vocês podem ficar à vontade, fechou? Vamos lá, então. Deixa eu só abrir aqui a tela. Então, vamos lá. Aqui no Mercado Livre, a gente vai ter aqui... Fala, Matt, Shopee hoje não, tá? Hoje a gente vai focar aqui só no Mercado Livre. Bom, então, aqui no Mercado Livre, a gente tem aqui, basicamente, 3 modalidades aqui de publicidade, né, que a gente consegue fazer. A gente tem aqui o Product Ads, a gente tem aqui para adquirir mais seguidores para a página, né, e para ranquear aqui sua marca, que é o Brand Ads. Normalmente, pessoal, eu gosto de usar mais aqui só o Product Ads, tá? A gente até pode utilizar outras também, eu peguei essa conta aqui só para mostrar aqui para vocês, porque o Product Ads é o que, de fato, ele vai trazer resultado, tá? As outras campanhas funcionam? Cara, até funciona, só que assim, nem sempre seguidores para sua página vai ser o que, de fato, vai te ajudar a vender mais, tá? Não vai ser, cara, aquela bala de prata. Então, muitas vezes você tem um gasto aqui e não tem um retorno muito interessante, né? Posicionamento de marca também, né? É mais um brand aqui, como o próprio nome diz, Brand Ads. Então, a gente não utiliza tanto, mas é o Product Ads mesmo aqui, tá? Então, vou abrir aqui, peguei essa conta aqui de exemplo aqui para mostrar para vocês. Boa. Então, a gente tem aqui, né? Vou fechar aqui o pop-up da conversa, a gente continua conectado. A gente tem aqui algumas métricas principais, tá? Basicamente, aqui a gente tem uma visão geral da publicidade. Então, assim, o ideal é você fazer a leitura dessas métricas aqui, mas também fazer a leitura unitária aqui das campanhas, tá? De forma individual, porque pode ter bastante variação. A gente vai ver aqui na prática, basicamente, o que acontece. Então, vamos lá. A gente tem aqui o número de vendas por publicidade, né? Product Ads, vendas sem publicidade, o ROAS aqui, que é o retorno sobre investimento, a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, o número de cliques que as minhas campanhas atraíram aqui nos últimos 30 dias, a receita que foi gerada nessa conta aqui com esse investimento aqui na publicidade, tá? Legal. Então, aqui, eu gosto de entrar nas campanhas de forma individual, porque esse número aqui, mais uma vez, ele é um geral, ele é um resumão, né? Então, para a gente ter um controle melhor, vai ser de forma unitária. Beleza, vou abrir aqui essa campanha inicialmente e vamos aqui fazer uma leitura do que a gente tem, né? Então, cada campanha, ele vai, aquele resumo que a gente viu agora há pouco, ele vai juntar esse resumo aqui de cada uma delas, tá? E aqui ainda é um resumo da campanha, dos anúncios que tem dentro dessa campanha. Nesse caso aqui só tem um único anúncio, né? Então, esses dados aqui vão ser bem confiáveis em relação a esse anúncio aqui. Se tivesse mais de um anúncio, né, e aí vai depender da estratégia que você vai estar utilizando, se vai ser uma estratégia de alavancagem, uma estratégia mais conservadora, um anúncio por campanha, vários anúncios, vai variar bastante, tá? Bom, então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui impressões, a gente tem aqui o ROAS, cliques, custo por clique, vendas por Product Ads, receita, investimento, ACOS e TACOS. O que é cada uma dessas métricas aqui? Impressões, né, esse número aqui, é o número de vezes em que o seu anúncio ele foi exibido, tá? Que ele foi mostrado. Por exemplo,
pesquisei aqui um produtinho, e a gente tem aqui os 4 primeiros anúncios aqui, que são patrocinados. Como que eu sei? Tem um ADzinho aqui. Então, esses anúncios, eles estão aparecendo nessas primeiras posições, porque eles estão pagando para estar aqui. Beleza. Então, cada um desses aqui, ó, cada um o dono desse anúncio, desse, cada um deles contabilizou uma impressão, tá? E aí, o que que acontece? Nenhum deles pagou nada até agora. Por quê? Aqui no Ads, você vai pagar pelo clique, tá? Você só paga quando alguém clica no seu anúncio. Nenhum deles pagou. Se eu vier aqui clicar nesse anúncio, beleza. Aí o dono desse anúncio vai pagar alguns centavinhos lá por esse clique, tá? Top. Impressões, então, o número de vezes que o anúncio lá ele aparece, né? O ROAS aqui ele é o retorno sobre investimento na publicidade. Quem é, não das antigas, né? Mas de um tempo atrás, a gente tinha antes o ACOS aqui na publicidade, né? Hoje a gente tem o ROAS. Basicamente, a mecânica de funcionamento ela é a mesma, não muda nada, só que é invertido, tá? O ACOS, a gente tem aqui, o que é o ACOS, né? Nada mais é do que o percentual em relação ao ticket do produto que você está pagando aqui para participar do leilão do Ads, tá? E essa que é a chave, a mecânica do Ads aqui da publicidade funciona através de um leilão, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, o ACOS é esse percentual. Então, concorda comigo que quanto mais baixo for o ACOS que eu estiver pagando aqui, o ACOS real, melhor, porque menos está doendo aqui na minha margem. O ROAS é exatamente o contrário, ele é o retorno sobre investimento, ele é exatamente proporcionalmente o contrário. Então, quanto mais alto o ROAS for, melhor. Então, aqui no ACOS é como se eu estivesse dizendo, por exemplo, aqui, ó, pega aqui, por exemplo, esse ticket dos produtos, vamos simular aqui que é R$100, e eu tivesse colocado ali um ACOS de 10%, por exemplo. Como se eu estivesse dizendo para a plataforma, ó, você pode gastar até 10% desses R$100, tá? Para poder ganhar esse leilão para mim e exibir o meu anúncio para que eu possa fazer a venda. Legal. No ROAS é o contrário. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, para cada R$1 que eu colocar, eu quero que você me volte R$33, por exemplo. É o que está acontecendo aqui. Se eu colocasse, por exemplo, um ROAS de 50, não dá para colocar, tá? Mas se eu pudesse colocar, como se eu estivesse dizendo para ele, ó, para cada R$1 que eu estou colocando, eu quero que você me devolva 50. Beleza. Então, vamos lá. Quanto mais baixo for o ACOS, melhor. Quanto mais alto o ROAS for, melhor. Porém, tá? Então, teoricamente, você vai pensar, pô, então eu vou vir aqui e colocar o ROAS mais alto possível. O mais alto que eu consigo colocar aqui é 35. Beleza, não consigo colocar mais do que isso. 35 é o máximo. Beleza, eu posso fazer isso. E em algumas estratégias a gente até faz. Porém, pode até ver aqui, ó, maximizar a quantidade de vendas, quanto mais baixo ele for, maximizar o retorno por vendas, quanto mais alto ele for. Então, aqui eu estou priorizando o retorno pelo investimento. E aqui eu estou priorizando quantidade de vendas. Quanto mais alto eu colocar, mais retorno eu posso ter, porém, eu fico menos competitivo, porque eu estou muito, vamos dizer assim, muito pretensioso com esse resultado, estou muito esperançoso com ele. Pô, quero R$35 de volta para cada R$1 que eu investi. Então, assim, você vai ganhar alguns leilões, mas vão ser menos, tá? E quanto mais baixo eu colocar, né, se eu colocasse aqui, por exemplo, um aqui de ROAS, pô, para cada R$1 que eu injetar aqui, eu quero que você me devolva só R$1. Nesse caso, cara, você vai ganhar praticamente todos os leilões. Só que, assim, sua campanha vai ficar caríssima, tá? Então, quanto mais alto o ROAS aqui, mais barato fica, porém, menos potência. Quanto mais baixo o ROAS, mais caro vai ficar, potência maior. Fechou? Eu faço até uma analogia aqui, né, que é como se fosse um avião aqui para você decolar ele, né? Um ROAS muito alto aqui seria, cara, como se tivesse só, cara, relando a mão ali no manete do avião. Praticamente não vai ter força para decolar. Só que aqui com ROAS mais baixo é como se eu estivesse dando manete total. Ele vai decolar rapidão, só que vai gastar um combustível violento. Legal? Ô, Diego, o Fernando ele perguntou, minha principal dúvida em Ads é qual ROAS colocar em um anúncio e como aumentar ele depois. Boa. Cara, vai depender de qual estratégia você quer utilizar. E vai depender também da margem que você tem no produto. Se você tiver uma margem mais gordinha, a gente considera que normalmente acima dos 25%, 30% ali já é uma margem interessante. Nesse caso, você pode colocar um ROAS ali de 10, tá? Um ROAS de 10, e aí coloca somente um anúncio na campanha, beleza? Por quê? Porque essa campanha, ela tende a gastar um pouco mais. Se você tiver muitos anúncios nessa campanha, cara, você não vai conseguir dosar bem esse investimento aqui. Então, um anúncio pode estar gastando demais, outro está gastando de menos. Se você ajusta, falta para um, sobra para outro, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui só para poder
ficar mais claro aqui para o pessoal. Mas vai depender da estratégia que você está utilizando. E aí eu vou falar um pouquinho da estratégia que a gente utiliza aqui também, né? Se a margem do produto for baixa. Ou então, aí você precisa entender o seguinte: quanto mais alto o seu retorno, melhor, tá? Só que vai depender de outros fatores também, pessoal. Não é só a questão da margem. Vai depender também da qualidade do anúncio, vai depender da logística, uma série de coisas, tá? Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso agora, vai ficar mais claro aqui pro pessoal. Então, vamos lá. Quando você cria um anúncio novo, beleza, vamos lá, por exemplo, suponhamos que eu criei esse anúncio aqui, ó. Acabei de subir esse anúncio aqui, tá? E esse anúncio, ele não tem ranqueamento nenhum. Ele vai lá para final da página, segunda, terceira, quarta página, enfim. Ele não aparece nas pesquisas orgânicas, ou aparece bem pouco, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco ele na publicidade, coloco ele no Ads. Top. Quando eu coloco ele no Ads, o Mercado Livre, ele clona o meu anúncio e coloca em uma dessas posições aqui, tá? Nas 4 primeiras, ou então um pouquinho mais abaixo, também tem outros anúncios patrocinados. Vou fechar aqui de novo só para não cobrir. Então, ele clona ele e coloca aqui. Beleza. E aí eu tenho alguns outros anúncios aqui, ó, que eles já estão com o ranqueamento orgânico, tá? Que eles já têm o seu posicionamento orgânico. Legal? Tá, então para eu ranquear o meu anúncio, o que eu preciso? Vamos imaginar aqui, pessoal, que para você ranquear o anúncio, ter ele aqui nas primeiras posições, mais privilegiadas, imagina que você tem que preencher uma barrinha de 1000 pontos aqui imaginário, tá? E aí tudo que você faz organicamente no anúncio vai preencher alguns pontos nessa barrinha. Beleza, então a qualidade do anúncio, o que é a qualidade do anúncio? Pô, um anúncio bem montado, com boas fotos, boa edição nas imagens ali, com clips, tudo isso vai contabilizar alguns pontos, tá? A logística, se eu estou nos Correios, cara, eu estou menos privilegiado. Se eu tenho agências do Mercado Livre, já está melhor. Se eu estou no full, cara, top. Beleza, você vai contabilizar mais alguns pontos. O anúncio tem clips? Não tem. Está usando central de promoção? Não está. Está no Ads? Não está. Tudo isso vai ser contabilizado. Inclusive, né, é muito relevante também o número de vendas do anúncio histórico e recente. Não adianta também eu ter muitas vendas no anúncio, mas, cara, muito tempo atrás, o anúncio já perdeu performance. Então, é considerado o número de vendas histórico e recente. Top. Então, concorda comigo que, pô, subi um anúncio agora, eu posso ter tudo possível. Eu fiz um anúncio top, fiz uma pesquisa de semântica fantástica, coloquei as palavras-chave corretas, os termos de busca, fiz uma edição de fotos top, mandei para o full, cara, já tenho tudo. Só que eu não tenho histórico de vendas. Concorda comigo? Acabei de subir um anúncio novo, não tem venda. Então, imagina que você fez o máximo que podia, você conseguiu preencher, sei lá, 850 pontos dessa barrinha de 1000 aqui. Faltou ali 150 pontos. E aqui você vai complementar com dinheiro. Então, vai ser um jogo de compensação. O que eu não consegui fazer bem de forma orgânica, eu preciso compensar com outra coisa. Cara, eu consigo fazer um anúncio top, consigo ter o melhor preço, consigo pôr central de promoção, só que eu não tenho acesso ao full por enquanto. Beleza, então você vai ter que compensar isso aí com outra coisa. O que pode ser essa outra coisa? Qualidade do anúncio, central de promoção, o Ads. Seu Ads vai ficar um pouco mais caro, né? Porque você vai perder nessa fila aqui de ranqueamento, tá? Beleza. Então, o que a gente entende com isso? A qualidade do anúncio vai mandar muito aqui, tá? Principalmente o anúncio novo. Legal? Por quê? Quanto menos eu precisar preencher dessa barrinha, mais eficiente vai ser o meu Ads e mais barato ele vai ficar. Se eu fizer um anúncio marromeno aqui, meia boca, cara, eu vou ter que preencher mais essa barrinha. Não tem um campo para a gente ver, tá? Mas a gente sabe que existe aqui essa barrinha e, assim, é real aqui, é batata. Então, quanto menos eu tiver que preencher, mais barato e mais preciso vai ficar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que esses dois anúncios aqui fossem o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, só para ilustrar aqui. E os dois estão pagando publicidade. Beleza. Aí eu venho aqui, clico nesse anúncio aqui, por exemplo, e, cara, um anúncio, vamos imaginar aqui, tá um anúncio bem fraco, pouca imagem, a imagem não está de boa qualidade, não está no formato certo, não tem central de promoção, talvez não tenha muita informação, não tem clipe. Então, assim, cara, não me deu vontade de comprar. Talvez o preço está até interessante, mas não me passou confiança nem nada. Beleza. Aí eu volto e clico no outro anúncio aqui, ó, por coincidência até aparecer igual agora. Então, imagina que eu cliquei no outro anúncio aqui, do mesmo produto, também está pagando pelo Ads, o outro pagou pelo clique, mas não vendeu. Esse aqui também pagou pelo clique, só que vamos imaginar, eu cheguei, cara, pô, foto top, bem ambientada, com informações aqui na foto para quebrar a objeção, para aumentar o valor percebido do produto, tem um clipe aqui bem editado, mostrando aqui as qualidades do produto, tirando dúvida,
né? Tá com uma promoção legal, eu vi aqui que vai chegar grátis aqui no sábado, então, pô, esse anúncio aqui me convenceu, tá? Aí eu venho aqui, por exemplo, e faço a compra. Top. Nesse cenário imaginário aqui, ó, pensa comigo, os dois vendedores pagaram pelo clique, só que esse não converteu e esse converteu. Beleza. Nesse caso, pensa comigo, para os dois vendedores fazerem o mesmo volume de vendas, importa que esse aqui vai ter que pagar por muito mais clique do que esse aqui, porque nesse aqui a pessoa clicou, não comprou, nesse aqui clicou e comprou. Claro que assim, é uma proporção, tá? Mas proporcionalmente, esse aqui vai vender mais. Então, o ads desse aqui vai ficar mais caro, porque a conversão dele está baixa, o anúncio não está convencendo bem a pessoa a comprar. Então, esse é mais um insight. Pô, quanto mais eu caprichar aqui na conversão do anúncio, quanto mais o meu anúncio convencer a pessoa de comprar, mais barato, mais eficiente vai ser o meu ads, tá? Porque os dois estão participando desse leilão, né? Então, como a gente estava falando, a mecânica do leilão, aquela barrinha imaginária. Quanto mais você preencher essa barrinha imaginária de forma orgânica, menos você vai ter que complementar com grana para participar desse leilão. E é onde a gente vai ver esse resultado aqui no ROAS do anúncio e no ACOS aqui do anúncio. Tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, né, uma campanha nova, ela está com uma venda só, mas o ACOS aqui está 3%, o ROAS aqui está 33%. E eu estou pedindo aqui um ROAS de 11%. Então, ele está me entregando mais do que eu pedi. Por que ele está me entregando mais do que eu pedi? Porque o anúncio está convertendo bem, tá? Ele tem uma conversão legal, ele convence as pessoas aqui de comprar. Então, o que você pode fazer para aumentar a conversão do anúncio? E aí é o que a gente falou, pessoal, não é só, cara, quanto eu ponho de ROAS, qual a margem, não, é um conjunto que você precisa observar, tá? Porque tudo isso aqui vai somando naquela barrinha e vai trazer o resultado aqui para você. Então, o que é legal aqui para aumentar a conversão, né? Cara, você aumentar o valor percebido do produto. Todo produto ele tem um preço, e preço é diferente de valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe, tá? Então, eu preciso aumentar o máximo possível o valor percebido. Como que eu aumento o valor percebido? Nesse caso, por exemplo, ó, o vendedor aqui, ó, ele não colocou nenhuma informação nas fotos praticamente. O que eu faria aqui? Cara, eu iria colocar as qualidades do produto. Por exemplo, uma caixinha aqui de correio, de cartas, eu iria colocar aqui informações na foto, que o produto é impermeável, que a carta dele não vai molhar, né, que ele é seguro, que não tem risco de ninguém enfiar a mão aqui e roubar o produto do cara, né, que o acabamento dele é perfeito, enfim. Só que eu não vou fazer só um checklist também, colocar na imagem aqui. Eu vou distribuir essas informações pelas imagens, tá? E muitas vezes, pessoal, até você colocar informações óbvias aqui do anúncio e do produto, tá? Por exemplo, frete grátis. Beleza, eu sei que tem frete grátis, está escrito aqui. É uma informação óbvia. Só que quando eu coloco na foto, a pessoa já vê de cara que tem frete grátis. Então, na mente dela, dá essa ideia de que o produto tem um valor mais alto do que ela está pagando, tá? Garantia. O produto tem garantia de 7 dias, pode devolver por qualquer motivo. Coloca na imagem também. Ah, o meu produto ele tem tal qualidade, ele não desbota no sol, sei lá, coloca aqui também. Tudo que você puder colocar de informação para aumentar o valor percebido e quebrar objeções também, tá? Isso principalmente. O que seria uma possível objeção aqui? Ah, qual que é o tamanho dela real? Passa um envelope? Cabe uma caixa também? Não sei o quê. Tudo isso aqui são objeções, possíveis objeções. Como que eu posso descobrir? Cara, eu posso vir aqui no anúncio de um concorrente e ver quais são as perguntas que os outros clientes já fizeram. Quais foram as avaliações, né? Caixa de correio elogiada, design, qualidade. Agora é só instalar, deixa eu ver esse aqui, ó. Excelente qualidade, bonita, reforçada. Então, sim, ó, o que diz é PVC, só na parte front, parte traseira lá tá normal, beleza. Então, aqui, ó, é uma possível dúvida que alguém teria. Ah, o produto é todo de PVC, ou é só a frente? Cara, enfim, resumindo, tá, pessoal? Quero que vocês peguem ideia. Quanto mais você passar confiabilidade para o cliente, maior vai ser a conversão, melhor, mais eficiente vai ser o seu ads, mais barato ele vai ficar. Fechou? Esse negócio aqui do valor percebido, né? Ele é tão legal que eu gosto até de usar um exemplo aqui com o pessoal. Existe uma marca de cigarro, espero que vocês não conheçam, que é a Lux Strike. Essa marca, ela teve à beira da falência, né? Vou voltar aqui. E aí, o pessoal procurando lá o que poderia fazer para resolver, ver questão de produto, ver questão de logística, matéria-prima, fornecedor, cara, tudo certo, o mercado estava ok, tinha demanda, tudo normal. Beleza, o que eles fizeram para resolver o problema? Mandaram escrever na caixinha do cigarro, nosso fumo é torrado. Detalhe, toda marca de cigarro, o fumo é torrado.
Só que eles destacaram essa informação. Então, na mente do comprador, deu a ideia de que o produto tinha um valor percebido mais elevado. Resolveu o problema, tá? Então, fica até um pouco repetitivo aqui, mas é para fixar bastante, tá? Quanto maior for a conversão, melhor vai ficar o ads aqui. Fechou? Dúvidas até aqui? Alguma pergunta até aqui? O Isaac ele perguntou, então não há necessidade de usar o Ads em um anúncio bem ranqueado? Depende, aí que tá. Vamos lá, lembra do que a gente falou, aquela barrinha, né? De preencher aqui. Tudo que você faz é levado em consideração, inclusive o uso do Ads, tá? Então vamos lá. Como que a gente gosta de usar o Ads aqui principalmente, tá? Você tem a opção de usar ele para fazer venda necessariamente, vender por publicidade, isso vai depender do cenário. Só que a gente gosta de usar o Ads mais para ranquear o anúncio mais rápido e fazer mais vendas orgânicas, tá? Que é o caso, por exemplo, dessa campanha aqui, ó. Por mais que o número é pouca diferença, mas você pode ver que tem mais vendas sem publicidade, mais vendas orgânicas, do que por publicidade, né? Então, aquilo que a gente falou, complemento máximo essa barrinha. E aí, vamos lá. Vamos imaginar, então, que eu estou trabalhando no ranqueamento do meu anúncio. E aí, o que a gente estava falando? Criei um anúncio novo, não tem ranqueamento, ele clona o meu anúncio, põe na primeira página aqui. E aí, antes, a única coisa que eu não tinha era volume de vendas histórico e recente. Só que as vendas que vão saindo para esse anúncio aqui que está patrocinado, ele é o mesmo desse anúncio que não tem ranqueamento. Então, as vendas vão saindo aqui, elas vão contabilizando para o meu anúncio orgânico. E, consequentemente, ele vai ganhando ranqueamento orgânico. Então, quando eu chego aqui a ter um ranqueamento orgânico, por exemplo, esse anúncio aqui, ó, o cara nem tem mais anúncio patrocinado, tá? E não está mais aqui. Inclusive, na verdade, até de um mentorado meu que hoje eu passei para ele, a gente identificou que o anúncio dele estava extremamente bem ranqueado. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente diminuiu o investimento no Ads. Por que a gente fez isso, tá? Aqui não apareceu nenhum exemplo, deixa eu ver. Na verdade tem aqui, ó. Vamos considerar aqui que esse produto aqui e esse aqui são o mesmo anúncio, tá? Talvez seja vendedor diferente, mas vamos considerar que é o mesmo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o vendedor está pagando para aparecer aqui, só que o anúncio dele orgânico já tem um ranqueamento muito bom. Ele está na segunda posição aqui, orgânico. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Aparentemente é até o mesmo aqui, é isso mesmo. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu procurei aqui pelo produto, encontrei o anúncio dele. Cara, de cara eu já vi o anúncio dele aqui. Se o produto já me agradou, já cliquei, já comprei, fim de papo. Não deu nem tempo de eu ver o anúncio dele orgânico aqui. Tá? Então, nesse caso, esse vendedor aqui, ele está gastando mais dinheiro do que deveria. Por quê? Cara, organicamente o anúncio dele já tem posicionamento. Então, ele está pagando aqui, o cara nem viu o anúncio orgânico, já clicou aqui e fez a compra. Ele pagou pelo clique. Então, beleza, vamos entender que ó, o anúncio já está bem ranqueado, eu vou diminuir o investimento no Ads. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar aqui o meu ROAS objetivo. Nesse caso, eu vou continuar ganhando alguns leilões, tá? Só que, por exemplo, ó, aqui eu estou na primeira fileira, eu vou partir aqui para a terceira fileira, por exemplo. Então, o meu anúncio orgânico vai estar aparecendo aqui antes do patrocinado. Nesse caso, tá? Eu vou estar gastando bem menos aqui na publicidade, porque só se a pessoa rolar mais a tela e clicar no anúncio mais aqui abaixo, tá? Ou seja, não é mais necessário eu estar utilizando tanto esse investimento aqui. Então, aí você vai pensar, pô, beleza, então eu ranqueei o meu anúncio aqui, já está bem posicionado, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o Ads. Não, você vai reduzir ele ao máximo possível, tá? Aumentando o ROAS. Por quê? Você vai colocar como se fosse uma marcha lenta ali, só para manter o ranqueamento dele. Porque pensa comigo, se o Ads também é considerado para ter o ranqueamento, você pelo menos está utilizando ele, tá? Se eu desligar ele totalmente, cara, vai ficar muito fácil para o concorrente me ultrapassar. Se o cara colocar 1 centavo, ele ultrapassa, porque eu não coloquei nada, né? Então, nesse caso, eu vou só reduzir o investimento para estar gastando o mínimo possível. Então, né, aquela analogia do avião que a gente estava falando aqui. Eu preciso ranquear o meu anúncio, ou seja, eu preciso levar esse avião até uma altitude de voo. Eu tenho, basicamente, duas formas de fazer isso. Ou eu vou fazendo essa aceleração do avião que de forma mais gradativa leva um período de tempo maior, e aí esse avião ele vai ganhar altitude com o tempo, ou seja, com volume de venda, né, que eu vou conseguir ranquear o anúncio. E isso aí seria, no caso, uma campanha com um ROAS mais alto. Um ROAS aqui de 15, de 20, talvez, vai depender do que ela está te entregando, tá?
Ou eu tenho a segunda opção, que é, cara, já dá manete aqui no motor do avião e eu vou subir ele muito mais rápido. Só que eu vou estar gastando muito mais combustível. Ou seja, eu estando colocando aqui um ROAS mais baixo, né? Normalmente aqui de 10 abaixo aqui, ele já vai ser mais agressivo, eu vou conseguir acelerar muito mais esse anúncio aqui para ranquear. Só que eu vou estar gastando mais grana, né? Porque proporcionalmente aqui, o meu axo vai ficar mais alto. Ele estando mais alto, ele está mordendo uma parte da minha margem. Então, quanto mais ele morder da minha margem, menor o meu lucro. Então, vai depender da estratégia que você está utilizando. Fechou? Dúvidas daqui para a gente partir para a leitura aqui das métricas? O Fernando ele perguntou, o ROAS eu posso aumentar de uma vez ou vou aumentando ele aos poucos? Eu imagino que nesse processo de ranqueamento. Boa. Você precisa fazer primeiro uma análise do ranqueamento do anúncio, se ele de fato está ranqueado ou não, tá? Se o anúncio estiver bem posicionado já, o que a gente considera bem posicionado? Da primeira à quinta posição, excelente. Da quinta posição até a 10ª ali está muito bom. Da 10ª posição até a 20ª está ok. Da 20ª em diante, está mal ranqueado, tá? Então, você precisa fazer ações para melhorar esse ranqueamento. Se o seu anúncio estiver dentre as 20 posições ali, considerado ok, bom ou excelente, nesse caso já é a hora de aumentar o ROAS, ou seja, diminuir o investimento. Se não for esse o caso ainda e você já fez tudo que você podia orgânico no anúncio, aí você não diminui por enquanto, porque você vai estar tirando essa manete que a gente estava falando, cara, ele vai perder velocidade, tá? Então, quanto mais rápido você ranquear o anúncio, melhor. E essa questão de velocidade, de ranqueamento também, né, vai variar aqui em relação a que tipo de anúncio que você tem, né? Se é um anúncio de catálogo, se é um anúncio tradicional, se é um anúncio de catálogo de marca registrada, né, que tem uma diferença. Então, hoje a gente tem basicamente 3 tipos de anúncio, assim, falando de forma grosseira. Eu tenho o anúncio tradicional, que é esse comumzinho que a gente sobe, só você vende nele. Tem os catálogos, os anúncios de catálogos genéricos, né, que é aquele que você consegue entrar para competir, tem várias pessoas, quem tem as melhores condições ganha, enfim. E tem o catálogo de marca registrada. Não sei se vocês já estão por dentro dessa parte, né? Se você tem uma marca própria registrada e essa sua marca, ela protege as categorias dos produtos que você vende, você consegue ter uma loja oficial no Mercado Livre e, através disso, você consegue gerar e proteger os seus próprios catálogos. O que seria proteger? Nesse caso, só você vende naquele catálogo. Porque como você é detentor da marca, se alguém entrar para vender no seu catálogo que você gerou, você tem poder para expulsar ele desse catálogo, e só você vende nele, falando de forma resumida. Então, o anúncio tradicional, vamos imaginar aqui que você precisaria de, sei lá, 1.000 vendas para poder ranquear ele. No anúncio de catálogo genérico, 500 vendas, já ranqueia mais rápido. E o anúncio de marca registrada, de catálogo registrado, você ranqueia com 100 vendas, por exemplo. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Vai depender de qual tipo de anúncio que você está trabalhando ali, tá? No anúncio de catálogo genérico, aquela briga de catálogo que a gente já sabe, né? Então, assim, aquela briga por preço ali, que muitas vezes não vai fazer sentido, não vai valer a pena. Talvez você até pega um anúncio que já está bem ranqueado, plugou nele, começa a vender ele como doido, só que a qualquer momento você pode perder ele, alguém pode entrar e ganhar, enfim, né? Então, o jogo do catálogo registrado hoje é o melhor jogo que existe para o Mercado Livre, tá? Sem dúvida. Deu até uma escapulida aqui, mas deixou ilustrado, né? Boa. Teve uma pergunta nova aqui? Sim, o João ele falou que na Shopee, quando ele coloca vai R$ 100 de orçamento diário, consome tudo. Mas no Mercado Livre, não. Por que é disso, Diego? Então, vamos lá. Na Shopee, o funcionamento é quase igual, porém tem algumas nuances ali. Até pouco tempo, na verdade, eu não sei exatamente qual foi a data, ou se já entrou em vigor, na verdade, na Shopee você também pagava por clique no anúncio. Então, nesse caso ali, o que estava acontecendo? Estava tendo muito clique e não estava tendo muita conversão, tá? Então, a conversão do anúncio estava baixa. Vou mostrar aqui melhor na leitura daqui a pouco. Porém, a Shopee agora vai ser diferente. Você vai pagar pelas impressões, tá? Então, assim, é até meio sacana, de certa forma. Pô, meu anúncio só apareceu. Talvez o comprador nem olhou para ele, nem viu, mas ele apareceu. Você já vai pagar. Claro que, assim, proporcionalmente vai ser muito mais barato, tá? Só que você ainda vai estar pagando por impressões. Então, o que acontece nesse caso aí? Pô, mais uma vez, é o que a gente estava falando. Qualidade do anúncio. O anúncio tem que converter, tá? Então, pensa que é o seguinte, você fez um trabalho no Ads aqui, é como se você tivesse aberto uma loja, cara. Eu abri uma loja, eu fiz campanha, eu fiz propaganda para os carros de som, eu atraí o cara para dentro da minha loja. Cara, você entrou aqui, você vai comprar alguma coisa,
tá? Por quê? Eu tive um trabalho absurdo aqui, né? Então, assim, trabalhando a conversão do anúncio vai melhorar bastante. Vamos à parte das leituras aqui, então, né, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, as impressões. Beleza, a gente já sabe que impressões é o número de vezes que o anúncio foi exibido aqui. Tá, então se eu vejo numa campanha que eu estou tendo bastante impressões, tá, mas eu estou tendo pouco clique ou nenhum clique, o que que acontece? O meu anúncio está com um CTR muito baixo, tá? A gente vai falar um pouco aqui sobre a trilha de vendas que você precisa ter na mente construída para poder conseguir uma conversão legal aqui, um número de vendas legal. Então, o anúncio ele aqui ele apareceu, só que ele não chamou atenção para clicar, tá? Porque o CTR dele está baixo. O que é o CTR, né? O click-to rate aqui. É o número de cliques, tá? É o número de cliques que o seu anúncio tem em relação às impressões. Então, se o anúncio está tendo impressões, não está tendo clique, não está chamando atenção para clicar. Por que ele não chama atenção para clicar? Basicamente, foto de capa e oferta. E às vezes aqui vai levar em consideração também a logística, né? Esses 3 pilares, só que assim, a foto de capa ajuda muito no CTR, tá? Então, vamos imaginar então essa trilha aqui que a gente vai construir, essa trilha de vendas. E tudo isso aqui, pessoal, mais uma vez, tá? Pode até parecer que está fugindo aqui do assunto do Ads, mas não tá. Tá tudo ligado àquela trilha que a gente falou, aquela pontuação que a gente estava falando agora há pouco. Então, primeiro ponto aqui, tá? Dessa trilha de vendas que a gente vai construir aqui agora. Você precisa... Primeiro ponto é demanda. O produto tem que ter demanda, tá? Mercado Livre é o seguinte, o jogo é simples, não é fácil, mas é simples. Demanda e ranqueamento. Você tem que estar vendendo um produto, ele tem que ter demanda. Se ele não tiver demanda aqui dentro, esquece, você não vai vender. Você pode ter o melhor preço, você pode anunciar de graça, não vai vender, se não tiver demanda. No Mercado Livre, você não gera demanda, você atende a demanda que já existe, tá? Então, foi até na aula passada, né, que teve a aula aqui de pesquisa de mercado, para entender o produto, entender a demanda. Então, aquilo ali. Se o produto não tiver demanda, esquece. Segundo ponto, beleza. Então, primeiro ponto, eu identifiquei que o produto tem demanda. O que eu preciso fazer? Vou anunciar meu produto, eu preciso fazer com que ele apareça. Preciso fazer com que ele apareça para o máximo possível de pessoas. Como que eu faço isso? Através, obviamente, da categoria certa, tem que estar anunciado na categoria certa e das palavras-chave, tá? Dos termos de busca aqui. Isso aqui faz uma diferença, pessoal, assim, gigantesca, tá? Tanto organicamente quanto pelo Ads, tá? Por quê? Né? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tinha um produto parado aqui em casa, eu tinha um carro que eu ia restaurar, né? E aí eu tinha comprado algumas peças para ele e tal. E aí eu resolvi vender o carro, não mexi mais, e eu falei, vou vender essas peças aqui também. Legal. E aí tinha uma peça principal que sobrou ali, né, que é o eixo virabrequim do motor, não sei se vocês vão saber o que é. E assim, fiz uma pesquisa de mercado assim, rápida, básica, só basicamente para ter uma média de preço ali, porque eu não ia comprar o produto. E eu descobri que a média de preço ali é uma demanda baixa, porque é um produto mais antigo e tal. Média de preço em torno de 300, 400, o mais caro ali estava R$ 900. Beleza. Eu fui lá, fiz uma pesquisa de semântica top, coloquei o máximo possível de termos relacionados ao produto, tá? Nos campos do título, marca, modelo, são os campos que indexam aqui na pesquisa, e fiz um anúncio, tipo, cara, um básico bem feito, não foi nem tão avançado assim. E coloquei o preço de R$ 997, se eu não me engano. Coloquei, sim, rasgando o mais alto possível. Coloquei uma promoçãozinha ali de 5% só para estar utilizando a ferramenta e coloquei na publicidade. Detalhe, vendeu em menos de 48 horas o produto mais caro da plataforma e vendeu orgânico, nem foi pela publicidade. Por quê? Eu coloquei tanto o termo de busca, eu coloquei vários ângulos possíveis para a pessoa achar o produto. O que seria esse? Por exemplo, vamos usar aqui, sei lá, capinha de celular. Capinha de celular é uma forma que as pessoas pesquisam. Capinha para celular é outra. Capa para celular, enfim. Como as pessoas estão pesquisando pelo produto. Você pega esses termos, coloca no anúncio, tá? E aí você cria vários ângulos para o seu anúncio ser encontrado, tanto de forma orgânica quanto pelo Ads. Beleza? Então, próximo passo da nossa trilha está construído. Eu fiz o anúncio aparecer colocando as palavras-chave. Legal. Meu anúncio agora está aparecendo, só que aparecem outros anúncios junto. Legal. O que eu preciso fazer agora? Trabalhar o CTR. Então, eu preciso ter uma foto de capa que chame a atenção para a pessoa clicar. Quanto mais a foto de capa chamar a atenção, claro que a oferta também vai fazer sentido, né? Maior vai ser o CTR, mais cliques eu vou ter no anúncio. Beleza.
aumentei o CTR, então, fiz uma foto de capa top, a pessoa está clicando no anúncio. Cara, entrou no anúncio, é o que a gente falou, você entrou na minha loja, beleza, então você vai comprar alguma coisa, filho da mãe. Aí vai ser a conversão, tá? Aí vai ser aqueles pontos que a gente falou, quebrar a objeção, aumentar o valor percebido e tudo mais, e usar o clipe também para poder fazer isso, tá, pessoal? Ajuda pra caramba. O clipe, assim, hoje é obrigatório, né? Colocar clipe nos anúncios. E é interessante você fazer um clipe com uma narração legal, com legenda, faz uma diferença boa. A edição, obviamente, né? Ah, Diego, eu não quero fazer narração, eu tenho vergonha, minha voz não é legal, não gosto. Cara, usa uma ferramenta de IA para gerar a narração para você. Usa o Eleven Labs da vida, que você consegue escolher a voz fica bem humanizada. Enfim, você consegue configurar bem. Joga lá no editor, gera a legenda, coloca uma musiquinha legal, e aí você usa o clipe para aumentar ainda mais a conversão, tá? Chamar mais a atenção da pessoa e convencer, transmitir confiabilidade para ela. O que você precisa construir na mente da pessoa é, cara, esse anúncio aqui é o melhor que tem, tá? Entrei nesse aqui, me convenceu, gostei, material é bom, tira todas as minhas dúvidas, tá? Por que isso é importante, pessoal? Reforçando mais uma vez. Até que a gente tinha falado, né, de informações óbvias e tudo mais. Pô, Diego, mas tá escrito que é frete grátis? Tá escrito que tem garantia? A pessoa sabe. Oh, tem as informações tudo aqui na ficha técnica. Tem a descrição, tem todas as informações. Beleza, pessoal, tem. Só que, assim, o brasileiro, ele não é chegado em ler, velho. Ele não gosta, tá? Então, quanto mais você conseguir convencer a pessoa pelas fotos, de preferência que já a segunda, terceira, quarta foto no máximo, a pessoa já ter na mente dela formada a opinião de que é o melhor para ela comprar, melhor. Então, o ideal é você evitar que a pessoa tenha que vir aqui na descrição para tirar alguma dúvida, que ela tenha que, principalmente, fazer pergunta, né? O ideal é você já tirar todas as dúvidas pelas imagens. E aí, mais uma vez, a conversão vai aumentar e o Ads vai ficar legal. Top. Então, impressões, a gente já viu aqui, cliques também, né? Então, se você está tendo uma campanha com muita impressão e pouco ou nenhum clique, não está chamando atenção para clicar. Se eu tenho uma campanha com impressões e com um número razoável de cliques aqui, tá? Está tendo um bom número de cliques, só que não está tendo venda. Então, você entende que a conversão do anúncio está baixa. Você vai precisar trabalhar melhor a conversão, ou a oferta, ou o seu anúncio ele não está passando muita confiança, ou você não tem uma logística favorecida, não está nas agências, não está no full, né? Então, tudo isso aí vai contabilizar. Legal? Custo por clique, tá? Custo por clique, ele vai ser proporcional ao ticket do produto, tá? E ao Atos aqui no caso. Então, vamos lá. Produtos que tenham tickets mais, vamos dizer assim, mais comuns aqui, tá? Mais feijão com arroz. Produto aqui de 0 a, sei lá, R$ 500, por exemplo. Produto de ticket mais comum. Nesse caso, o custo por clique tende a ser mais barato, tá? Se eu tiver um produto com ticket muito mais alto, aí o custo por clique vai aumentar mais, porque ele é proporcional ao ticket do produto aqui, custo por clique. Legal? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Pô, vou gerar uma campanha aqui, sei lá, de um celular. O preço do celular é, sei lá, R$ 3.000, um iPhone aqui, por exemplo. Vou colocar ele na publicidade, vou colocar um Rose 10. Cara, legal, você vai ganhar bastante clique ali. Só que o custo por clique vai ficar muito caro, porque o ticket ele é muito mais alto, tá? Então, vamos fazer uma analogia aqui antes, voltando um pouquinho no tempo aqui em relação ao ACOS, tá? Como se a gente estivesse definindo aqui ainda o ACOS objetivo da campanha. Vamos colocar esse cenário aqui, um produto com ticket aqui de 3 mil, por exemplo, e eu coloquei um ACOS aqui de 10, por exemplo, na campanha. Beleza, é como se eu estivesse dizendo para o Mercado Livre, ó, cara, você pode gastar até R$ 300 aqui para poder ganhar esse leilão para mim. Então, o custo por clique pode ficar altíssimo, claro que assim, né? Colocando de uma forma exagerada, mas só para ilustrar, você tivesse um clique só aqui, por exemplo, tá? E tivesse gastando, de fato, ali o Atos de 10 que você colocou. Seria R$ 300 um clique. Então, nesse caso, o que eu faço? Produto com ticket muito mais alto, de preferência ali acima dos R$ 1.000, coloca um ROAS mais alto, tá? Coloca um ROAS ali de 20, deixa rodar ali uns 2, 3 dias, observa, tá saindo venda, tá tendo impressão, não tá, a conversão tá baixa, diminui ali para 18, 15 e vai observando. Pô, começou a ter clique, começou a ter venda, e aí você vai ver o quanto está ficando, principalmente de ACOS real, tá? Por que é importante aqui o ACOS real? Porque ele que vai estar ditando se você está gastando, se a campanha está gastando de forma correta ou não, se ela está desperdiçando a grana ali ou não, tá? E aí você vai ajustando conforme a necessidade. Está gastando pouco, está equalizado, tá legal aqui, só que está vendendo pouco. Reduz o ROAS, é como se estivesse aumentando o ACOS, né? E aí a campanha vai acelerar um pouco mais.
Pô, tá gastando demais aqui, até tá vendendo, mas tá gastando muito. Então você vai vai diminuir o ACOS aqui, vai estar aumentando o ROAS, tá? Então aí você vai estar freando um pouco essa campanha. Dúvidas até aqui? A gente passar para a próxima parte? Cadê uma... A Ana ela perguntou na parte de kits, que ela falou que trabalha com moda e para fazer kits coloca a mesma descrição e fotos do anúncio individual, ou é melhor fazer tudo diferente? Perdão, repete por gentileza, deu uma Ah, travada tá. aqui para mim. A Ana ela falou que trabalha com moda e para fazer kits ela coloca a mesma descrição e fotos do anúncio individual, ou é melhor fazer outro anúncio diferente, né? Não, se é kit do mesmo produto ali, não tem problema, pode ser a mesma descrição, assim, desde que, obviamente, ela tenha as informações que o kit vai ter, dos produtos que o kit vai ter ali, né? É ideal variar as fotos, no caso, por exemplo, eu tenho, sei lá, um kit com uma camiseta, beleza, coloca uma foto ali só. Eu tenho um kit com 5 camisetas, coloca ali uma imagem montada com as 5. Por quê? Vai aumentar também o CTR, principalmente a foto de capa. Se a pessoa já vê ali de cara uma tela cheia de camiseta, na mente dela, opa, isso aqui vem mais. Então já aumenta o valor percebido ali de cara. E dentro do anúncio também vai ajudar mais. Ô Diego, e tem algum padrão Sim. quando você vai criar uma campanha? Então, eu imagino que a maioria do pessoal quer criar uma campanha para ranquear o anúncio. Vai criar um anúncio, quero ranquear ele e Boa. tudo mais. Tem alguma forma padrão que você faz? Eu já vi que você, quase todas as campanhas colocam apenas um anúncio, né? Se puder explicar um pouquinho melhor essa parte. Beleza, vamos lá. Então tem várias estratégias, né? Aqui, nesse caso, eu tenho realmente campanha com um anúncio só, mas eu tenho campanhas com mais de um anúncio também. Então vamos lá. Voltando àqueles produtos de ticket um pouquinho mais alto que a gente estava falando, vamos considerar acima de 30% aqui. Tá, esse produto ele tem uma margem um pouco melhor, né? Ticket não, margem, perdão. Tem uma margem um pouco melhor. Então, o que eu posso fazer? Cara, eu posso usar uma parte dessa margem aqui para queimar aqui no Ads, tá? E eu já ranquear o anúncio mais rápido. Eu conseguir pagar mais aqui, né? Comprar as primeiras posições para vender mais por publicidade, tá? E aí, qual seria um cenário aqui, por exemplo, que isso faria sentido? Vamos falar aqui, sei lá, daquela... Eu tenho até um mentorado aqui que ele vende muito aquela maquininha Dragão. Cara, a maquininha Dragão tem uma demanda absurda, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo. Maquininha Dragão vende muito. Só que, qual que é o problema aqui, ó? 250 mil, 100 mil, cara, muita venda. Só que qual que é o problema? A grande maioria dos produtos que estão aqui, dos anúncios, são anúncios de catálogo. E eles já têm um volume de venda muito grande, os melhores posicionados. Então, pensa o seguinte, eu cheguei aqui agora com meu anúnciozinho novo, não tem venda nenhuma, cara, eu não vou ter ranqueamento orgânico em relação a esses aqui. Tá, só que eu tenho uma possibilidade. Se eu tiver margem nesse produto, tá, uma margem bem legal aqui, de preferência, nesse caso aqui, por exemplo, esse mentorado tinha acima de 60% de margem. Então, uns 40%, se eu não me engano, ficava só no Ads, né? Ele, de fato, lucrava 20%. Ainda estava muito bom. Mas, então, nesse caso, o que ele tinha que fazer? Vender somente por publicidade, tá? Ele iria literalmente pagar para vender aqui, porque é a única forma dele aparecer bem posicionado. Legal? Porque organicamente, cara, o anúncio dele vai ficar lá no final da fila. Então, nesse caso, a gente gera uma campanha, tá? A gente até chama aqui de alavancagem, com apenas um anúncio e um ROAS aqui de 10 já de cara, inicialmente, tá? Porque já vai ser um pouco mais agressiva aqui essa campanha. Beleza, e aí eu vou monitorar aqui o ROAS real e o ACOS real para ver o que de fato ela está me entregando, se está saudável ou se não está. Beleza, então essa é uma estratégia. Por exemplo, sei lá, final de ano, Natal. Cara, eu quero vender pisca-pisca, árvore de Natal, ou seja, produto sazonal, tá? Produto que eu vou vender bem durante um período e depois ficar o resto do ano sem vender. Nesse caso, eu tendo margem boa também, eu também começo aqui numa campanha com ROAS de 10 já, mais agressiva, para eu vender mais por publicidade. Por quê? Porque eu entendo que para ranquear o anúncio orgânico, só por si, tá? Por sua própria força, não vai, ou vai muito difícil, tá? Beleza. Outra forma que a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, uma campanha que a gente chama aqui de validação, tá? E esse aqui é o modelo, assim, mais assertivo em relação à economia, tá? A baixo custo e baixa manutenção. Como que ela funciona, tá? Vamos lá, eu venho aqui e coloco todos os meus anúncios dentro dessa campanha. Todos os anúncios nela, tá?
E aí eu venho aqui, coloco um orçamentozinho básico, R$ 50 por dia, e o ROAS eu coloco o mais alto possível, tá? Como se eu estivesse colocando o ACOS mais baixo possível. Legal. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para a plataforma aqui, ó, se vira para achar para mim aquele anúncio que falta menos naquela barrinha imaginária que a gente falou agora há pouco, porque eu quero investir neles. Então, a função dessa campanha aqui, ó, que o próprio nome diz, validação, é somente identificar quais são esses anúncios que eu vou investir, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar essa campanha, vou deixar ela rodar aqui, o ideal é 30 dias, tá? Deixa ela rodar por 30 dias e ela vai pegar um cenário de um mês completo. Início de mês, meio de mês, fim de mês, o pessoal recebe salário, paga cartão, adiantamento, enfim. Pega toda a oscilação de mercado. E aí, o que eu vou fazer? Ao final desses 30 dias, eu vou vir aqui, vou abrir ela, vou organizar aqui por ACOS, e eu vou observar aqui, ó, se tem algum anúncio, tá? Nesse caso aqui, validaram 2 anúncios, fez 2 vendas. Vou ver se tem algum ACOS aqui muito alto. O que seria um ACOS muito alto aqui? O ideal, cenário perfeito, vai ser assim, no máximo 7 aqui, 7% aqui de ACOS. Ou seja, no máximo 7% do meu ticket aqui sendo destinado aqui para publicidade. Não é o caso. Eu tenho aqui 0,4, 0,29. Tá muito bom. O máximo que eu iria aceitar seria 10. Tá acima de 10, eu já tiro dessa campanha e ele vai voltar de novo à nova fase. Então, qual que é o processo? Eu venho aqui, organizo por ACOS, vejo como é que está o ACOS aqui real, e vou ver quais anúncios validaram e quais não validaram. Nesse caso aqui, validaram 2. Dá até para a gente fazer na prática aqui. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos os anúncios, desmarco aqui os que validaram, e os outros, tchau para eles. Vou remover aqui da campanha. E aí, só vai permanecer nessa campanha aqui os anúncios que validaram com o ACOS saudável. Beleza. Então, nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer uma analogia com o ACOS de novo aqui, pessoal, porque assim, fica mais fácil para entrar na mente, tá? Depois a gente só inverte aqui, porque o jogo é o mesmo. Antes a gente criava essa campanha aqui, colocando um ACOS de 3%, era o mínimo era o mínimo aceitável aqui, o mínimo possível aceitável. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, cara, pega aqui R$ 3, vai lá no supermercado e traz um lanche lá para nós lá. Você fala, cara, o que eu vou fazer com R$ 3? Não vai fazer nada com isso. Se vira, dá seus pulos, acha alguma coisa lá. Você vai pegar esses R$ 3 e vai andar os corredores tudo e vai trazer, nem que seja uma água quente e um pacote de biscoito ali, mas você vai trazer alguma coisa. Ou seja, você forçou a plataforma a identificar para você quais esses anúncios, né, menos faltava para preencher aquela barrinha, tá? Então, nesse caso, eu fiz isso, cara, gastando pouquíssimo, né? Eu fiz aqui um investimento, por exemplo, aqui, ó, 37 centavos para conseguir identificar esse anúncio, 12 centavos para identificar esse. Top, excelente. Então, já identifiquei os que custam menos. Então, agora eu mantive só os 2 aqui que validaram e eu vou escalar essa campanha, tá? Então, eu comecei com um ROAS de 35, vou escalar ele aqui agora para 16, praticamente a metade ali, que seria como se eu estivesse iniciando com um ACOS de 3, depois eu passei ele para 6, e eu iria escalando esse ACOS gradativamente, subindo ele aqui 1 a 2 vezes ali. No ROAS é o contrário, né? É a mesma mecânica, só que inverso, eu vou reduzindo aqui. Então, o que eu faria nesse caso? Aqui eu já passei essa campanha para escala, vou até mudar o nome dela aqui. E essa aqui eu vou passar a acompanhar ela semanalmente, tá? Então, toda semana, toda segunda-feira, eu venho aqui e vejo quanto está ficando de ACOS real. Pô, o ACOS real aqui começou a chegar por volta dos 10. Aqui já está, sei lá, 8, aqui já está 9, alguma coisa, ou 10. Então, beleza, eu não vou mais reduzir aqui. Não, o ACOS aqui ainda está, sei lá, aqui está 4, está 5, né? Está bem controlado ainda. Eu vou reduzir aqui para 14. Na próxima semana, o que eu vou fazer? Vou reduzir para 13, 12, e assim eu vou reduzir o máximo possível enquanto ainda estiver fazendo sentido aqui o retorno, tá? Pô, eu coloquei aqui, sei lá, 10 aqui, tá? Na próxima semana, coloquei 10, deixei rodar alguns dias, e aqui tá 11, aqui tá 12, 13, 15, pô, então nesse caso, né, tá na hora de tirar o pé um pouco. Então eu vou começar a subir de novo o ROAS, tá? E aí eu vou fazendo esse balanço. Tá gastando muito? Eu aumento. Tá gastando pouco? Tá vendendo pouco? Eu reduzo, tá? Então eu vou fazendo esse balanço aqui. Legal? Dúvida até aqui? Então começa com ROAS bem alto, vai abaixando e depois vai subindo de novo, que é o anúncio ficando ranqueado, né? Isso. Falando de forma grosseira, é isso. Claro que assim, é uma forma simplória, né? Porque vai levar um tempo, de fato, para ranquear o anúncio, volume de vendas. Mas, teoricamente, é isso.
Começo com ROAS bem alto, valido os anúncios, só para identificar. Identificou? Vou escalar. Então, a hora que eu vou acelerar um pouquinho esse avião aqui. Chegou na altitude de voo que eu queria, ranqueou o anúncio aqui, aí eu posso tirar mais o pé no Ads aqui. Aí eu vou aumentar de novo o ROAS aqui, né, e vou fazendo esse balanço, tá? Perfeito. Então, top. Então, aqui eu retirei os anúncios que não venderam. Beleza. O que eu vou fazer? Crio uma nova campanha de validação. Nessa nova campanha de validação, eu clico aqui em filtrar, seleciono o filtro sem campanha, porque eu quero pegar somente os anúncios que não têm campanha. Se eu não fizer isso aqui e jogar todos de novo, eu também vou estar jogando aqueles que já estavam na campanha que eu escalei. E aí ele vai ter que reiniciar o processo. Eu vou perder esse aprendizado aqui da campanha, né? Então eu venho aqui, coloquei o filtrar aqui, sem campanha, agora eu posso selecionar todos. Clico aqui em próximo de novo. Validação. ROAS 35 de novo, mais alto possível. Deixo o orçamento de 50 mesmo. Desativo o ajuste automático de orçamento, sempre está em todas as campanhas, nunca deixo ativado. Crio essa nova campanha de validação. Pediu aqui para fazer o reconhecimento. Deixa eu ver aqui rapidão, se não for demorar aqui. E Diego, todos os SKUs você tenta utilizar o Ads ou não? Tem alguma condição específica? Todos, utilizem todos, principalmente com essa metodologia aqui, tá? Porque ela gasta bem pouco. Tá? O custo dela é baixo e a manutenção é baixa. Por que eu uso em todos? Porque, mais uma vez, cada ferramenta que o Mercado Livre disponibiliza, o Ads, central de promoção, clips, todas elas, logística, full, enfim, cada uma delas é uma chavinha, uma alavanca que ele disponibiliza para você utilizar. Então, o ideal é você estar utilizando o máximo possível delas, tá? Desde que faça sentido. Praticamente só uma que eu não utilizo, tá? Que é anunciar no Premium. Eu só anuncio no Premium produtos acima de R$300. Porque a exposição do anúncio no Classic e no Premium é a lorota, é a mesma, tá? Vai ser zero. Então, você vai ter que trabalhar essa exposição. A única coisa que tem de vantagem no Premium vai ser o número de parcelas ali para o cliente, né? Parcelas sem juros. Então, só nesse caso. Então, praticamente só essa que eu não utilizo ali, tá? Então, o Ads, obviamente, também é uma dessas ferramentas. Então, eu quero utilizar ele em todas, tá? Para o algoritmo entender. Não, pelo menos ele está utilizando. Nem que seja o mínimo possível, mas está utilizando. Tudo isso aí vai contar como relevância ali para o anúncio, tá? Beleza. Boa. Então, vamos passar para a próxima parte aqui. Então, legal. Vamos fazer aqui, então, o que a gente chama aqui de lapidação das campanhas. O que é lapidar as campanhas? Pô, eu tenho várias campanhas já de escala, né, que já passaram por essa fase de validação, e essas aqui já identificaram os produtos, eu já estou, de fato, injetando grana nelas aqui para escalar os anúncios. Beleza. O que eu vou fazer aqui semanalmente, então? Cara, eu vou abrir as campanhas uma a uma, tá? Por que é interessante abrir uma a uma? Porque você vai ver os números unitários aqui dos anúncios. E o que eu vou observar? Pô, essa campanha aqui, ó, vou sempre organizar aqui por atos. Aqui, no caso, nem precisava, né? Só tem um anúncio com venda, mas só para ilustrar aqui. O que eu vou fazer? Eu organizo por atos e vejo quais anúncios venderam e como que está o atos real. Pô, suponhamos que eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho 10 anúncios nessa campanha. Tá. Desses 10, vamos imaginar aqui, que só um está com ACOS aqui muito alto, está com ACOS aqui de 15, sei lá, por exemplo. E os outros estão controlados, 6, 7, 8, está razoável, está dentro do limite aqui. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar o ROAS objetivo da campanha, para frear ela um pouco, tá? É até meio contraditório, né? Aumentar para frear, mas porque você está aumentando o quanto você quer de retorno, com isso você freia ela. Legal. Eu poderia fazer isso. Só que eu vou estar resolvendo o problema desse que estava gastando muito, mas vou estar prejudicando os outros, porque eu reduzi para todos, certo? Eu reduzi da campanha como um todo. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu iria retirar só aquele anúncio que está gastando muito e jogaria ele de novo naquela fase de validação, manteria só os anúncios que estão vendendo com ato saudável. Legal? E aí eu vou estar resolvendo o problema daquele que estava gastando muito. Vamos pegar outro cenário, tá? Imagina, então, que eu tenho os 10 anúncios aqui, e dos 10, sei lá, 8, 9, ou talvez os 10, a grande maioria
está gastando muito mais do que eu gostaria, está com ACOS aqui, sei lá, 12, 13, 15, 20, está muito alto. Nesse caso, eu entendo que, pô, se eu retirar, vamos supor que são 9, tirei os 9 anúncios aqui e joguei na validação de novo, beleza, eu vou estar resolvendo o problema deles. Só que eu perdi esse tempo de aprendizado dessa campanha. Joguei naquela validação de novo, ela vai levar um tempo até começar a validar, então eu perco muito faturamento com isso. O que eu faço nesse caso, então? Aí sim eu venho e aumento o ROAS da campanha toda, porque é um problema da campanha inteira. Então, eu vou estar dando uma freada em todos eles ali, tá? Isso aqui que eu faria. E se for o caso, né, de, sei lá, eu tenho, todos aqui estão gastando bem, estão com gasto aqui equilibrado, só que eu venho aqui, ó, abro aqui, ver competitividade dos anúncios, e eu vejo que eu estou perdendo aqui por orçamento, por exemplo, tá? Sei lá, se a gente tivesse aqui 10% perdido por orçamento. O que isso aqui significa? Pô, esses R$ 50 não está dando para participar de todos os leilões. Vamos imaginar que teve, sei lá, 1.000 leilões ao longo do dia aqui, eu coloquei R$ 50 e eu consegui participar de 500. Ao longo do dia, o restante do dia, continuou tendo leilões, tá? Dos produtos que eu estou concorrendo, só que a minha grana acabou. Então, eu vou começar a perder por orçamento. Ele vai me mostrar aqui quanto eu perdi por orçamento. E aí que eu vou fazer essa leitura. Tá, estou perdendo por orçamento. Teoricamente, o que eu tenho que fazer? Aumentar o orçamento, certo? Só que antes de eu aumentar o orçamento, eu vou observar aqui se a campanha está gastando corretamente. Se a campanha estiver gastando muito, é como a gente estava falando, está com ACOS aqui muito alto, 10, 15, 20, cara, está extrapolado em todos aqui, ou na grande maioria. Aí eu vou aumentar o ROAS objetivo, em vez de retirar os anúncios, e de aumentar o orçamento. Por quê? Quando eu fizer isso, tá, eu vou estar reduzindo esse investimento, não aqui, tá, mas vou estar reduzindo esse investimento unitário em cada um dos anúncios, e aí o orçamento vai passar a ser suficiente. Vou dar uma analogia aqui para vocês. Vamos lá. Imagina aqui o seguinte cenário. Imagina aquela estufa, sabe, de flores ali e tal, com os regadores ali. E aí, para essa analogia fazer sentido inicialmente, vamos usar de novo aqui o exemplo do ACOS. Então, imagina que o orçamento diário aqui da campanha é o número de voltas que você deu na torneira ali para irrigar essas plantas, tá? Vamos imaginar aqui que é o ACOS, tá? Só para fazer sentido, depois a gente muda aqui. O ACOS aqui seria o número de aspersores, número de bicos ali para aspergir água que você colocou para molhar essas plantas, tá? E aí você colocou, sei lá, 100 vasinhos ali com sementes nessa estufa. Beleza, é como se tivesse 100 anúncios na campanha. E aí, o que acontece aqui? Nesse caso, eu coloquei 3 bicos para dar conta de irrigar todas essas sementes. Então, na fase de validação, por exemplo, suponhamos que no final ali do período que você deixou, cara, dessas 100 sementes que você deixou, 10 validaram, por exemplo, 10 brotaram. Você retira aquelas 90 que não validaram, que não brotaram, e deixa só as 10 aqui que validaram. Top. O que eu vou fazer agora? Pô, se eu entendi que com esse pouquinho de água aqui, com esses 3 bicos aqui aspergindo água, já brotou, se eu aumentar a quantidade de água, vai brotar mais rápido e vai dar fruto mais rápido. Então, é onde eu iria aumentar o ACOS. É o que eu vou fazer aqui de reduzir o ROAS, tá? Então, por isso que é inversamente proporcional, né? Eu gosto desse exemplo, depois a gente inverte. Começa com o ROAS muito alto, que é como se eu estivesse colocando os 3 biquinhos ali só, para aspergir água, depois eu vou reduzindo, que eu estou aumentando o número de bicos, tá? Para jogar mais água aqui. Então, nesse caso aqui da campanha está gastando errado. Pô, vamos imaginar, então, que eu tivesse aqui, sei lá, com 10 bicos aqui jogando água nessas plantas aqui, nessas sementes, né? E aí, cara, tá faltando orçamento. O que significa? Pô, a pressão da água não tá dando conta desses 10 bicos. Então, eu posso ou aumentar mais aqui, abrir mais essa torneira, e aí vai dar conta dos 10 bicos aqui, só que é o que a gente viu, pô, tá jogando mais água fora do que nos anúncios, não tá fazendo sentido, do que nas sementes. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu tiro alguns bicos. Eu tinha 10, eu reduzo aqui para 5, por exemplo. Tá? Então, eu tinha um ACOS aqui de 10, eu reduzo esse ACOS aqui, sei lá, para 5, para 6. E aí, esse orçamento vai passar a ser suficiente. Por quê? Como você tirou alguns bicos, a pressão da água volta a dar conta daqueles ali. Não sei se consegui clarear para vocês aqui, mas, né, essa analogia é interessante, porque, assim, fica mais visual, de certa forma, né? Não, ficou Mas, boa, basicamente, é isso. Fazendo essa leitura, cara, você vai saber se é a hora de escalar a campanha um pouco mais, se é a hora de dar uma freada, se o anúncio que está nela faz sentido ou se não faz, se você mantém um anúncio, se retira e joga em outra. Cara,
Vai depender da estratégia que está usando. Legal? Não, maravilha. Cara, muito boa analogia também, por sinal. Gostei. Valeu, valeu. Posso fazer uma última pergunta? Bora, vamos Pode lá. sim. Eu vi que você não separa os anúncios. Tipo, o que eu aprendi normalmente é que eles falam sempre para separar, tipo, sei lá, um anúncio de uma categoria sempre com anúncios daquela mesma categoria e com preços parecidos. Eu vi que parece, eu não vi o preço, né, mas eu vi que parece que os anúncios que você coloca são de categorias, tipo, diferentes. Isso. Então, mais uma vez, vai depender da metodologia. Assim, existem várias metodologias, pessoal. Tem várias formas de você trabalhar o Ads. Cara, se eu te falar assim, essa é a única perfeita. Não, não é. A mais perfeita possível, tá? A mais assertiva possível é você colocar um anúncio, uma campanha. Diego, eu tenho 1.000 anúncios. 1.000 campanhas? 1.000 campanhas. Pensa o trabalho que isso vai dar para lapidar. Todo dia você está olhando ali 1.000 campanhas. Cara, um trabalho absurdo, quase infinito. Então, nesse caso, você vai ter ali os 100% de assertividade. Só que você vai ter muito mais trabalho. Nesse caso aqui, por exemplo, né, da parte de validação, escala e tudo mais, cara, você vai ter um custo muito mais baixo, porque você começa gastando muito pouco, só depois você escala. Quem trabalha com tráfego pago, por exemplo, Meta Ads, sabe muito disso, cara. Você vai lá primeiro, valida o criativo, só depois você investe naquele criativo vencedor. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Você valida público, enfim, pô, tal público performou melhor com tal criativo. Então, ali é onde você vai, de fato, injetar grana, porque você identificou que é o que mais faz sentido, é o que gasta menos ali e traz mais resultado. Então, nesse caso aqui, vai depender da estratégia que está sendo utilizada. O que a gente faz aqui, né, 99% dos casos, por essa questão de baixo custo e baixa manutenção, joga todos os anúncios na campanha de validação, põe ela para identificar para você em quais anúncios você vai de fato investir. Identificou quais validaram ali, quais passaram, né? Venderam com custo baixo, você vai passar esses agora para a fase de escala. Você não vai tirar esses anúncios e colocar numa campanha de escala, senão você perde o aprendizado da campanha. Você retira o que não vendeu, mantém só o que vendeu de forma econômica ali, né, gastando corretamente, e escala essa campanha. Você reduzindo o ROAS ali, vai escalar essa campanha. Então, a campanha de validação passa a ser uma campanha de escala. Os anúncios que não validaram, você joga de novo na fase de validação e vai repetindo esse ciclo até você validar todos e ter um gasto controlado em todos eles ali. Legal? Boa. Mais alguma dúvida, pergunta? Diego, fazendo aquele merchan, vi que você falou bastante da parte do frete, né? De entrega, para aumentar a conversão. Então, pessoal, vocês Sim. aí que vendem no Marketplace, Mercado Livre, Shopee, Amazon, e não estão em São Paulo capital, com certeza vocês venderiam mais tendo estoque aqui com a gente na Centralize. Conseguiria utilizar o Flex, conseguiria utilizar o Full, né? E basicamente você conseguiria aumentar, diminuir, né, seu tempo de entrega, aumentando a conversão dos seus anúncios, e isso para um número maior de pessoas. Então, caso você venda e não esteja em São Paulo, vem aqui para a Centralize que você vai conseguir vender muito mais. Cara, sem dúvida, tá? É merchan, mas assim, vamos falar até sem ser merchan mesmo, isso faz uma diferença absurda, absurda. Vou dar um exemplo real aqui, ó, meu, tá? Eu tenho, vamos considerar esses dois aqui, dois mentorados que iniciaram com a gente aqui, cara, praticamente simultaneamente. Um com endereço de Rondônia, se eu não me engano, tá? E outro com endereço de São Paulo. Cara, o com endereço de São Paulo fez a liberação de agências e full na conta ali com, acho que 2 meses, se eu não me engano, começando do zero, tá? 10 primeiras vendas, aquele processinho. E outro de Rondônia, cara, nem agências ele conseguiu ainda. Então, o endereço, pessoal, faz uma diferença absurda, é gigantesco, tá? E não só a questão de ter liberação de full e agências. Você tá com a sua conta com o endereço de São Paulo, a conta performa muito melhor. São Paulo é a locomotiva do Brasil, pessoal, a gente sabe disso. Então, tá tudo centralizado ali, né? Tanto fornecedores, entrega, os melhores galpões do full ali, vamos dizer, né? Então, assim, a Centralize, ela faz um trabalho top demais, né? Tem um mentorado meu mesmo aqui, que eu indiquei para eles aqui, né? Fechou com o pessoal lá e, assim, a operação já está mudando totalmente de patamar. Então, assim, quem de fato precisa aí, né, tá fora de São Paulo, cara, você está deixando muita grana na mesa, de fato, faz uma diferença muito grande. Foi até legal ter trazido isso aqui, porque amarra com tudo que a gente falou agora há pouco. Você tem um anúncio top, você tem um produto top, você tem uma margem top, só que você não tem logística. Cara, você vai ficar para trás.
vai deixar muito dinheiro à mesa, né? Então, cara, faz uma diferença muito grande. E no final, né, Diego, o Ads é a ponta do iceberg. Mas toda a parte do anúncio e logística, né, de conseguir entregar rápido. E mas mais essa parte do anúncio, realmente tem um anúncio muito bom, cara, bem feito, com Sim. todas as fotos, com vídeo, é o grosso ali. Acho que não falo que é impossível, mas é muito difícil ter uma campanha boa, tendo um prazo de entrega ruim e um anúncio ruim. Basicamente, o Ads ele vai potencializar o que o seu anúncio já é de forma orgânica. Se o seu anúncio é ruim organicamente, não tem logística, não tem qualidade, o Ads só vai potencializar isso. É o que a gente viu agora há pouco. Vai ficar mais caro. Você vai ter que pagar por mais cliques. A pessoa, pô, até gostei, cara, o preço tá legal. Esse mentorado meu mesmo de Rondônia, cara, o cara tem uns preços top, velho. A qualidade do produto dele é bacana. Só que assim, cara, é quase um mês para chegar os produtos dele, porque tá nos Correios ainda, né? Então, eu até falei com eles, inclusive de você, da Centraliza aí. Ele ficou Boa. de fazer contato com vocês aí. Passei para ele, cara, vou ser bem sincero, no cenário que você tá aí, vai demorar pra caramba. Ele, pô, tô pagando aqui e tal, não tô vendo resultado. Cara, eu mostrei para ele, né, o que tá acontecendo é isso. Você tem preço, você tem qualidade do produto. Só que olha aqui, ó, manda o link do seu anúncio para mim. Abriu o anúncio dele aqui no meu computador, porque aí não tem visto de pesquisa dele, né? Cara, quase 30 dias para chegar o produto. Cara, eu não compraria, vou ser bem sincero, eu não compraria. Fora o Faz valor do muito mais frete, né? sentido eu sair do seu anúncio, entrar num outro aqui e, né, você está pagando pelo clique, o cara não está comprando. Uhum. Então, nesse caso ali, assim, faz muita diferença, sem dúvida. Boa. Legal? E Diego, cara, quem gostou ali da aula que você deu, quer aprender mais com você, quer te acompanhar, qual é que é a sua rede social ali? Eu vou mandar também depois lá no grupo. Fechou. Lá no Instagram, Diego do Ceir, né? Diego D-U-C-E-I-R. Vou mandar aqui no, É no, no mais chat, fácil. aqui, pessoal. Aqui, ó. Diego do CI. Se alguém quiser me chamar aqui no WhatsApp também, lá pelo grupo lá, bater um papo, trocar uma ideia, a gente pode me chamar e fica à vontade. Fechou. Fechou? Diegão, cara, muito obrigado aí pela participação. Tenho certeza que Foi deu uma para dar honra. uma boa clareada ali em como que funciona. Essa analogia, como eu falei, foi bem bacana. Legal. E é isso, né, pessoal? Acho que se for ficar mensagem ali, o Ads é uma potencializadora. Se tiver um anúncio ruim, vai potencializar o seu anúncio que já é ruim, então provavelmente sua campanha vai ser ruim. Se você tiver um anúncio bom, com bom prazo de entrega, um preço competitivo, cara, vai potencializar esse seu anúncio que já é bom, então provavelmente você vai ter uma campanha boa também. Diego, se quiser também dar ali as últimas palavras pro pessoal. Fechou. O pessoal, aqui foi, assim, um resumão, tá? Um resumão mais enxuto possível aqui do Eds, tá? Claro que o ideal é a gente aprofundar um pouco mais, né? Tem algumas nuances, assim, que nem faria sentido a gente falar aqui agora, mas não é o tipo de coisa que vai fazer falta, tá? O que a gente viu aqui é o básico bem feito, é o resumão do básico bem feito, né? Então, como a gente está vendo agora há pouco, cara, a logística, de fato, pessoal, não é puxando sardinha, tô falando de coração. Vai mudar o jogo por completo. Cara, eu tenho um produto excelente, eu estou importando, estou fabricando, mas pensa o seguinte, pensa como comprador. Entrei lá no anúncio e vi que, cara, o produto só vai chegar daqui 20 dias, 25 dias. Cara, vai demorar muito, não vou comprar, tá? Então, você tendo ali a logística, principalmente, né, com o endereço de São Paulo, mais uma vez reforçando, vai mudar completamente o jogo. Fechou? Então, assim, mais uma vez, foi um resumão. Se quiserem aprofundar um pouco mais, podem me chamar aqui, fica à vontade. Foi uma honra trocar essa ideia com vocês aqui. Eu espero de verdade ter podido somar aqui com vocês, tirado um pouco das dúvidas, né? Mais uma vez, foi um apanhado geral. Espero ter clareado um pouco mais. Mas é isso aí. Continuamos junto aí. Fechou. Perfeito, então. Show. Muito obrigado, pessoal, por toda essa participação. Muito obrigado aí por ter vindo ali, ficado até o final. Bom que também eu gravei, tá? Vou postar aí no YouTube daqui um pouco. E é isso. Muito obrigado. Boa. De novo, muito obrigado aí, Diego. Tamo E junto. caso queira ali ir acompanhando um pouco mais o Diego, eu vou mandar o Instagram dele lá no grupo. Mas também, né, de qualquer forma, já tá aqui no Meet. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tamo junto, pessoal. Valeu.